Você já imaginou presenciar um momento tão profundo que muda o curso da história para sempre? Uma simples noite, um jantar comum, mas carregado de simbolismo, amor e uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. Essa é a história de um encontro onde o pão e o vinho ganharam um significado eterno, e onde um gesto de humildade revelou o maior ensinamento já dado à humanidade. O que aconteceu naquela noite transformou vidas e deixou um legado que ainda ilumina milhões de corações. Mas o que realmente aconteceu? E qual a lição que podemos levar para a nossa vida? Fique comigo, porque esta é uma história que você nunca vai esquecer. Na penumbra de uma noite que parecia comum, um encontro marcaria a história da humanidade para sempre. Havia algo especial no ar, uma energia quase palpável, como se o universo inteiro aguardasse em silêncio pelo desfecho daquele momento. No salão simples, iluminado pela luz suave de lamparinas, uma longa mesa de madeira aguardava os convidados. Quem olhasse de fora talvez não percebesse, mas aquela noite seria um divisor de águas, não apenas para aqueles homens, mas para toda a eternidade. Um a um, os apóstolos começaram a chegar, trazendo consigo mais do que apenas a expectativa de uma reunião. Cada um carregava no coração dúvidas, esperanças e um compromisso silencioso com o Mestre. O aroma do pão recém-assado misturava-se ao perfume de ervas, criando um ambiente acolhedor, quase familiar. Mas havia uma tensão sutil no ar, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. O que eles não sabiam era que aquele encontro transformaria para sempre o significado do amor, do sacrifício e da fé. No centro do salão, Jesus já os aguardava, sereno, com seus olhos cheios de luz. Havia em seu semblante uma mistura de paz e profunda compreensão. Ele sabia o que estava por vir. Cada gesto seu parecia cuidadosamente planejado, como se carregasse em si um significado que os apóstolos só compreenderiam depois. Sentado à mesa, ele os acolhia com um sorriso, dissipando qualquer inquietação. Contudo, seus olhos pareciam guardar um segredo, uma mensagem que mudaria o curso das vidas daqueles que estavam presentes. Enquanto todos se acomodavam ao redor da mesa, o ambiente ganhava um tom quase celestial. A simplicidade do lugar contrastava com a grandiosidade do que estava por vir. Os apóstolos ainda não entendiam plenamente a profundidade daquela reunião, mas sentiam no coração que estavam diante de algo extraordinário. Aquela noite seria marcada por gestos e palavras que ecoariam para sempre, ensinando ao mundo o verdadeiro sentido do amor, do serviço e da esperança em meio aos desafios mais sombrios da existência. Pedro, sempre emotivo e inquieto, quebrou o silêncio ao pedir ao mestre que explicasse o propósito daquela reunião tão especial. Com um olhar profundo e sereno, Jesus começou a partir o pão que estava sobre a mesa. Suas mãos, firmes e suaves, transmitiam algo mais do que um gesto rotineiro. Ele entregava um pedaço a cada apóstolo, e, enquanto fazia isso, declarou em voz clara: "Este é o pão da vida, que sustenta não apenas o corpo, mas a alma. Tomai e comei, pois em breve, cada um de vós será chamado a multiplicar o amor e a fé que aprendestes." Suas palavras, profundas e enigmáticas, começaram a iluminar o coração de seus discípulos, embora o verdadeiro significado ainda lhes escapasse. Em seguida, Jesus ergueu o cálice de vinho, um gesto simples que carregava um peso espiritual inigualável. Ele o passou de mão em mão, dizendo: "Este é o cálice da nova aliança, firmado em amor e em espírito. Bebei dele, pois assim também repartireis a esperança em meio ao mundo." Enquanto os apóstolos bebiam, uma reverência silenciosa tomava conta do ambiente. Era como se cada um sentisse que algo divino estava sendo compartilhado ali. Porém, o olhar de Jesus parecia buscar algo mais nos rostos de seus discípulos, como se sondasse suas almas, preparando-os para os desafios que viriam. Nem todos estavam em paz. Judas, sentado em um canto da mesa, mantinha o olhar distante e o coração em conflito. Jesus, sempre atento, percebeu a angústia que o consumia. Com um gesto de compaixão, aproximou-se dele, tocando-lhe o ombro, disse com ternura: "Vai e faze o que tens que fazer. Saiba que meu amor te acompanha, hoje e sempre." A sala ficou em silêncio por um momento, e os apóstolos, confusos, trocaram olhares entre si. Ninguém compreendia totalmente o que acabará de acontecer, mas sentiam que uma decisão havia sido tomada, e que ela alteraria o curso daquela noite.
Após o jantar, Jesus surpreendeu a todos com um gesto de humildade que jamais esqueceriam. Levantou-se, tirou seu manto e começou a lavar os pés de cada discípulo. Pedro, inicialmente, recusou, envergonhado pela ideia de ser servido pelo Mestre. Porém, Jesus insistiu, dizendo: "Se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo." Pedro, tomado pela emoção, aceitou, enquanto Jesus, com paciência e cuidado, completava o ato em cada um deles. O gesto, ao mesmo tempo simples e profundo, revelou aos apóstolos o verdadeiro sentido de liderança e amor: servir ao próximo com humildade e alegria, independentemente da posição ou do momento. Quando Jesus terminou de lavar os pés de cada apóstolo, o silêncio tomou conta do salão. Era como se o peso daquele gesto ainda estivesse sendo compreendido. Os apóstolos olhavam para o Mestre com olhos marejados, tocados pela humildade que emanava de cada ação sua. Jesus voltou a se sentar e, com um tom ainda mais grave, começou a falar sobre o que estava por vir. Ele anunciou que aquela noite marcava o início de algo grandioso, mas também desafiador. "O Filho do Homem será entregue", disse ele, e as palavras ressoaram como um trovão no coração dos apóstolos. Um misto de incredulidade e temor tomou conta do grupo. Pedro, tomado pela emoção, interrompeu o silêncio, declarando com veemência que jamais permitiria que algo acontecesse ao Mestre. Jesus, porém, com um olhar sereno e cheio de compaixão, respondeu: "Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes." A afirmação deixou Pedro atônito, enquanto os outros apóstolos trocavam olhares confusos. A verdade das palavras de Jesus era algo que eles começavam a entender. Ele conhecia não apenas o que estava por vir, mas também os limites e as fraquezas de cada um. Contudo, mesmo diante da iminência da traição e da negação, o amor de Jesus permanecia inabalável. Enquanto a tensão no ambiente aumentava, Judas se levantou, evitando os olhares dos demais. Jesus o observou sair, sem repreensões ou acusações, apenas com um olhar de infinita compreensão. O restante dos apóstolos permaneceu inquieto, tentando entender o significado dos acontecimentos. Jesus aproveitou o momento para reforçar sua mensagem central: "Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Suas palavras soaram como um farol no meio da escuridão, apontando o caminho que cada um deveria seguir, mesmo em meio aos desafios e às provações. O clímax daquela noite atingiu seu ápice quando Jesus anunciou que o cálice que compartilhara representava seu sacrifício iminente. "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos", declarou, olhando para cada um de seus discípulos. A intensidade de suas palavras e o peso de sua missão deixaram os apóstolos sem palavras. Eles sabiam que estavam diante de algo muito maior do que podiam compreender naquele momento. O ambiente, embora carregado de emoção, parecia envolver-se em uma aura de paz e certeza. Jesus estava entregando a eles não apenas uma lição, mas um legado que ecoaria pelos séculos. Quando a reunião terminou, os apóstolos ainda estavam mergulhados em reflexão, processando as palavras e gestos de Jesus. O simples salão, que antes era apenas um espaço comum, parecia agora carregado de uma energia divina, como se cada canto guardasse as lições ensinadas naquela noite. Os discípulos começaram a sair, mas seus corações estavam diferentes. Cada um carregava consigo um misto de esperança e apreensão, como se tivessem recebido uma missão sagrada, embora ainda não compreendessem totalmente o que os aguardava. Jesus, sereno, os observava partir, sabendo que em breve cada um deles enfrentaria desafios que testariam sua fé e coragem. Pedro e os demais caminhavam pelas ruas silenciosas, iluminadas apenas pela luz fraca das estrelas. A experiência da última ceia deixará marcas profundas em suas almas. Enquanto andavam, alguns compartilhavam sussurros de admiração pelos gestos do Mestre, enquanto outros permaneciam em silêncio, tentando absorver o significado daquela noite. Havia uma certeza no ar: eles não seriam mais os mesmos. Jesus plantara em cada coração uma semente de amor e serviço que, no devido tempo, floresceria em suas vidas e nas vidas daqueles que cruzassem seus caminhos. O gesto de Jesus ao lavar os pés, partir o pão e compartilhar o cálice ressoava como um chamado à humildade e ao amor incondicional.
Mesmo sem compreenderem completamente, os apóstolos sentiam que o Mestre lhes havia confiado uma responsabilidade divina. Não era apenas sobre seguir os ensinamentos, mas sobre vivê-los, mesmo diante das maiores adversidades. A confiança de Jesus em cada um deles era como um lembrete silencioso de que, apesar das fraquezas humanas, o amor e a fé eram capazes de transformar o impossível em realidade. No silêncio que seguiu aquela noite, o exemplo de Jesus começava a se tornar uma luz para os apóstolos. Eles perceberam que haviam presenciado não apenas um jantar, mas um momento que marcaria o início de uma nova era. A última ceia não apenas alimentara seus corpos, mas também suas almas, fortalecendo-os para a jornada que os esperava. No final, saíram daquele salão simples, não como homens comuns, mas como testemunhas de um amor que transcende o tempo e o espaço. Assim, o legado de Jesus começou a se manifestar, pavimentando o caminho para um mundo transformado pela fé, pelo serviço e pela esperança. A última ceia nos deixa uma mensagem atemporal: a verdadeira grandeza está em servir com humildade e amar sem condições. Jesus nos mostrou que o pão e o vinho não são apenas alimentos para o corpo, mas símbolos de comunhão, sacrifício e esperança. Sua entrega não foi apenas um ato de amor, mas um convite para que cada um de nós se torne um agente de transformação no mundo. Ele nos ensinou que a fé não é apenas um sentimento, mas uma força que guia nossas ações, mesmo diante das maiores adversidades. O gesto de lavar os pés dos discípulos reforça que o amor genuíno se expressa no ato de servir ao próximo. Jesus nos ensinou que liderar não é dominar, mas cuidar, e que a verdadeira liderança se revela na humildade. Quando partilhou o pão e o vinho, ele instituiu uma aliança eterna de amor e confiança, lembrando-nos de que, mesmo em tempos difíceis, a luz da esperança nunca deve ser apagada. Assim como os apóstolos foram chamados a levar essa mensagem ao mundo, somos convidados a espalhar o mesmo amor e compaixão por onde passarmos. Que a mensagem da última ceia inspire nossas vidas hoje e sempre. Que possamos aprender a nos doar, não apenas com palavras, mas com ações, carregando no coração a certeza de que o amor é o caminho para a verdadeira transformação. Assim como os apóstolos saíram daquela noite diferentes, somos desafiados a sermos melhores a cada dia, alimentando a fé e a esperança em todos os que encontramos. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, contribuímos para um mundo mais justo, fraterno e iluminado pela paz que ele nos deixou como legado. Se essa história tocou seu coração e trouxe reflexões para a sua vida, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Compartilhe essa mensagem com alguém especial e ajude a espalhar luz e inspiração pelo mundo. Juntos, podemos levar essas lições transformadoras a mais pessoas. Clique agora e faça parte dessa jornada.